E aí pessoal, vamos resolver essa questão que vocês viram pela thumb. É uma questão de matemática do ITA, da primeira fase do ano de 2020, se eu não me engano. E ele tá falando que esse AN aí, esse carinha aqui, é o termo geral de uma progressão geométrica. E tá pedindo a parte real da soma dessa progressão geométrica infinita. Tenha em mente que uma soma infinita de PG, ela depende de duas coisas. A primeira delas é o primeiro termo dessa sequência e a segunda delas é a razão. O incremento, o fator multiplicativo de termo para termo, né? Certo. Então, a gente vai precisar calcular eles primeiramente. Certo. O primeiro termo, aliás, o termo geral, ele foi dado como esse número complexo meio estranho a princípio. Mas ele não é estranho. Por quê? O numerador dele, ele pode ser reescrito como com a fórmula de Euler. E das propriedades de potência, você consegue aglutinar os expoentes n em um só, assim, né? Então, já que a gente tem essa constatação, vamos deixar de canto mais organizado dessa forma, certo? Então, o AN é isso, e a gente sabe também que o termo geral, ele é dado pela multiplicação entre o primeiro termo da progressão e a razão elevado a n menos 1. Certo, só que como a gente tem o termo geral, a gente consegue facilmente o primeiro termo. Basta colocar n valendo 1. Se você fizer isso, o primeiro termo vai dar e elevado a i dividido por 2. E de tabela, você já consegue facilmente o valor de Q, do incremento escalar, que nesse caso não vai ser escalar, mas enfim, o incremento, ele também vai ser igual ao A1. E como você sabe disso tão rápido? Bom, pensa, aqui você tem um e elevado a i, elevado a i dividido por 2 elevado a n. E aqui você tem já um e elevado a i sobre 2. Então, se você pensar nisso aqui como uma base, sei lá, uma base φ elevado a n, você já tem um φ desse lado. E um q elevado a menos 1. Quando você passa esse φ para o lado esquerdo da equação, você passa ele dessa forma. E, portanto, você cancela os expoentes e a base Q vai ser exatamente o φ. Só que o φ, nesse caso, é o A1. Por isso que Q é igual a 1. Dessa forma, você pode escrever a soma infinita como A1, 1 menos Q, só que o Q é o próprio A1. Então, 1 menos A1. E para efeitos de manipulação algébrica, você simplesmente divide o numerador e o denominador por A1. E você vai ficar com isso aqui. Só que lembrando que o A1 é esse e elevado a i dividido por 2, vai ficar um treco assim, né? E agora você faz a volta e escreve o número complexo na forma polar, em vez de escrevê-lo na forma segundo a fórmula de Euler. Para isso, você vai precisar lembrar de duas coisas, que cosseno é uma função par e seno é uma função ímpar. Menos 1. Eu vou reposicionar esse brother um pouco para cá assim. Legal. Menos 1. Aqui confesso que ficou estranho. Vamos centralizar o numerador. Legal. Então veja, duas vezes, né, esse número complexo. Tudo certo. Isso aqui é um i, embora não pareça. Beleza. Aí você faz a distributiva. Lembra que cosseno é uma função par. Então você pode escrever cosseno de menos 1 como cosseno de 1. Aqui era para estar um mais. Foi mal. Mais i seno de menos 1. Só que como o seno é uma função ímpar, você joga o sinal negativo para fora do argumento. Por ele ser uma função ímpar. E aí, de fato, você fica assim. E o menos 1 aqui, né, de escanteio. Perceba que você tem um número complexo no denominador e isso não é muito interessante, porque você não consegue fazer as operações com números complexos cuja parte imaginária não é nula, estando eles no denominador. Para isso, a gente vai ter que nós vamos ter de nos utilizarmos da
da técnica de multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado do número complexo, né? Que está presente no denominador. Só que para isso você tem que definir quem viriam a ser as partes real e imaginária. Aqui fica fácil ver que a parte real desse denominador é isso aqui, né? Então isso aqui é a parte real. E a parte imaginária é... Aqui vocês já não vão conseguir ver. Eu vou escrever aqui para o centro e depois eu reformulo. Então, a parte real desse denominador é isso aqui, ao passo que a parte imaginária, ela vai ser menos 2 seno de 1, né? E, bom, é com base nisso que eu vou reescrever aqui o denominador, para ficar mais fácil a visualização de quem é a parte real e imaginária. Então, 2 cosseno de 1 menos 1, menos e 2 seno de 1. Certo, agora você multiplica pelo conjugado desse complexo e em cima e embaixo. E da diferença de quadrados, quando você tem o produto dessa maneira, em vez de ser a ao quadrado menos b quadrado, como a gente está acostumado no mundo dos reais, você troca o sinal para mais. Então vai ficar a quadrado mais b quadrado, isso por causa da unidade imaginária. Então fazendo isso, multiplicando em cima e embaixo, e lembrando que aqui embaixo, multiplicando em cima e embaixo pelo conjugado desse número complexo, e lembrando que embaixo você vai ter a parte real ao quadrado somada com a parte imaginária ao quadrado, você vai ficar com algo desse tipo aqui. E na parte de baixo, é só lembrar do parte real ao quadrado, que seria 2 cosseno de 1 menos 1 ao quadrado, mais a parte imaginária ao quadrado. Só que a parte imaginária era isso aqui. Isso aqui vai dar 4 seno ao quadrado de 1. E aí você fica feliz porque vai dar para usar a relação fundamental da trigonometria, que é aquela lá que diz que seno ao quadrado de um ângulo alfa somado com o cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo vai dar 1. E aí você usa prontamente essa relação. Aqui o numerador ele vai ser interessante para você chegar na resposta final, mas ele não precisa sofrer nenhum tipo de alteração aqui. Basta reescrevê-lo. E agora que vem algumas manipulações algébricas. A primeira delas, né, você vai desenvolver binômio de Newton aqui, elevado a 2. E aí vai ficar 4 cosseno ao quadrado, menos 4 cosseno de 1 mais 1. E você vai estar somando com 4 seno ao quadrado de 1. E aí, como eu disse, esse termo aqui ele vale 1, só que ele está sendo multiplicado por 4. Então vai ficar 4 mais 1 que dá 5. Então 5 menos 4 cosseno de 1. E pronto, agora basta você dividir o que é parte real e o que é parte imaginária dessa soma infinita. Então você escreve assim, a parte real do soma infinita da PG, ela vai ser igual. Aí você faz coisa do ensino fundamental, né? A parte real tem que ser isso aqui. E não deu pra ver. Bom, eu vou diminuir o tamanho aqui para possibilitar a visualização da resposta que eu cheguei. Acho que assim, beleza. Agora tá bom. Certo. Mesclar... Não, de boa. Legal. Então, a parte real ficou isso aqui. E por curiosidade, ainda que o exercício não tenha pedido, a parte imaginária do S infinito, ele vai ser 2 seno de 1, aliás, dividido pelo mesmo denominador da parte real, menos 4 cosseno de 1.
Aqui não tinha como eles te confundirem nas alternativas, porque o numerador de todas as alternativas ele é composto por uma soma ou uma subtração. E a parte imaginária você está vendo que ela é composta no numerador apenas por um número qualquer. Então, ó, voltando lá para a parte real, você nota que a alternativa A é a resposta. Eles só trocaram e inverteram a ordem do minuindo e subtraindo. Mas enfim, essa é a resposta, né? Bem de boa essa questão. E sei lá, esse foi o vídeo.